Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, boa tarde. Todos bem? Todos me ouvem bem? Tudo bem, gente? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, Thiago. Show! Beleza, então, galera. Temos boa notícia, né? Próxima semana nós vamos voltar para nossas aulas presenciais. A primeira semana vai ser aquela revisão geral. Já até selecionei as minhas questões para revisão. São questões de filosofia e sociologia do que a gente já viu até então, até Aristóteles, até o helenismo, né? Então a gente vai fazer uma revisão geral com base em resolução de exercício, imperdível nessa volta para a gente, sala de aula. É a oportunidade que vocês têm no tete a tete, no olho, no sangue, na cospe saliva, de tirar as dúvidas com o professor. Então não percam, semana que vem, nós voltamos para a sala de aula e vamos fazer esse aulão aí, essas primeiras semanas, né? Só de revisão de conteúdo de exercício. Para você que está meio perdido, antenado, não falte essa primeira semana de volta às aulas presenciais, tudo bem? E nós vamos dar sequência hoje, nessa aulinha que a gente tem até às 18 horas, nós vamos fechar, na verdade, nossa aula de filosofia, tratando sobre o pensamento e a filosofia helenística, e depois nós vamos lá para a sociologia, porque nós vamos começar modernidade. O pensamento moderno a partir do olhar sociológico, porque nós estudamos modernidade na filosofia e também estudamos modernidade lá na sociologia também, ok? Então, só para a gente lembrar o que a gente veio estudando até aqui. Vimos os pré-socráticos, os primeiros filósofos ou fisiólogos ou filósofos da natureza, que buscavam conhecimento na physis, ou seja, na natureza. Vimos Sócrates, o pai da filosofia ocidental, o cara que fundou a filosofia clássica, a concepção de ética e moral é socrática, o cara que olhava para dentro de si mesmo, conhece a ti mesmo, só sei que nada sei, e o cara que criou o método, o diálogo, através da ironia e a maiêutica para se chegar ao conhecimento. Então, para Sócrates, o conhecimento está dentro de cada um de nós, ok? E vimos Platão. Platão concebe que o conhecimento verdadeiro não está dentro de nós, não está na natureza, está no mundo das ideias, no mundo metafísico, no mundo inteligível. Vimos Aristóteles. Aristóteles concebe que a verdade, o conhecimento verdadeiro, está nesse mundo sensível. Sensível no sentido de que é perfeitamente possível captá-lo através dos nossos sentidos, olfato, paladar, visão, audição e tato. E aí a gente fechou essa tríade, né, essa santíssima trindade da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, e começamos a falar da chamada filosofia helenística, daquele momento em que o Império Macedônio traz na sua bagagem para a Grécia Antiga a cultura dos persas, dos medos, dos egípcios, dos indianos, e com a fusão da cultura dos gregos mais a cultura dos orientais, nós temos a cultura helenística, surgindo novas correntes filosóficas. Surgindo correntes filosóficas como, por exemplo, o estoicismo, o cinismo, o ceticismo e o epicurismo. E aí, na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre cada uma dessas correntes filosóficas, né? Por exemplo, nós falamos sobre o estoicismo de Zenão de Cício. O estoicismo parte da ideia de que o universo é regido por leis naturais divinas, de que o ser humano é um micro, pequeno, enquanto o universo é o macro, é o grande cosmos. E o ser humano está submetido às leis da natureza e à vontade dos deuses. E aí parte do pressuposto da crença no destino, de que tudo já está determinado em nossa vida, portanto, uma visão, digamos assim, determinista. A ilusão de achar que nós podemos mudar alguma coisa, que nós temos escolhas, porque embora nós saibamos o que é o certo e o errado, não é possível lutar contra as leis da natureza. Exemplo de uma lei da natureza, professor, todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, envelhece, ele morre. Não é possível lutar contra a morte, entende isso? Então, já que não é possível lutar contra aquilo que já está certo, já está determinado, o que os estoicos acreditam que a felicidade é possível? Como a felicidade é possível? Através da indiferença, da ataraxia. Através dessa paz interior, da ataraxia, se alcança, né? É possível alcançar essa paz interior, a ataraxia, através da apatia, da indiferença, da aceitação, da abnegação. Vimos também
o epicurismo de Epicuro de Samos, que valoriza a felicidade na busca pela satisfação dos prazeres. Mas, é claro, não é um prazer desmedido, né? É um prazer virtuoso, racional, nunca de mais, nunca de menos, um equilíbrio entre o excesso e a falta. E aí nós falamos, por exemplo, da hierarquização dos prazeres, prazer natural e necessário, prazer natural e não necessário, prazer não natural e não necessário. Vamos ter até uma tabelinha para vocês, né? Por exemplo, comer e beber é um prazer natural e necessário. Agora, comer da melhor carne, beber do melhor vinho, dormir na melhor cama, é um prazer natural, mas não necessário. Agora, a busca por prestígio, fama, riqueza, né, luxo, isso é um prazer não natural e não necessário. E aí nós vimos o quadrifármaco, as 4 fórmulas para ser feliz, segundo Epicuro de Samos. Não temer os deuses, não temer a morte, prazer racional e moderado, e ter a ciência, a convicção de que todo sofrimento é breve, tudo passa. A famosa filosofia de taxista, né? Tudo é passageiro. Né? E nós vimos também, galera, né, o ceticismo de Pirro de Élida, que busca a felicidade através da indiferença frente ao mundo, já que não existe uma verdade absoluta. Lembrando que Pirro de Élida, ele lutou no exército de Alexandre o Grande, viajou praticamente o mundo todo, esteve no Oriente, na Ásia, na China, esteve na Pérsia. Então ele conheceu várias culturas, vários povos, descobriu que o que é a felicidade para uns não necessariamente é a felicidade para outros. E aí, já que não existe uma felicidade única, ele adota uma epoché, uma suspensão de juízo, uma indiferença frente ao mundo, já que não há verdade frente ao mundo. E aí nós falamos, né, por último, do cinismo, né, o cinismo de Antítenes e também de Diógenes, né? As pessoas, segundo os cínicos, deveriam agir sem se preocupar com as convenções sociais, sem se preocupar com o certo e errado, adotar uma vida sem metas, de um desapego da riqueza, do luxo e da ostentação, viver uma vida natural. Tem uma história até curiosa que eu acho que eu contei para vocês, né? Que o Alexandre o Grande foi ver Diógenes. Diógenes era uma grande referência. Diógenes morava dentro de um barril. O personagem Chaves, inclusive, para quem curte aí o programa do Chaves, né? Chaves, por que ele morava dentro de um barril? Porque ele foi inspirado em Diógenes. Diógenes foi a inspiração para o personagem Chaves, tá? Eles ambos moravam no barril, né? Então Diógenes estava acordando ali dentro do seu barril. Aí Alexandre o Grande chegou e perguntou a Diógenes: peça e darei o que você quiser. E aí, na posição que Alexandre o Grande parou, fez sombra em Diógenes. E aí Diógenes, né, falou, né, não me tire o que você não pode dar, ou seja, a luz do sol. Você não pode me dar a luz do sol, entende? Não precisa de mais nada além da luz do sol para ser feliz. Essa é a ideia dos cínicos, que foram concebidos em muitos momentos como cães. A palavra cínico vem de skinos, skinos em grego significa cães, porque eles viviam largados, como mendigos, abandonados na rua, e para eles a vida feliz é aquela vida ali mesmo, né, de largado na rua, abandonado do jeito que tá beleza, né? E aí, galera, agora a gente vai montar junto um quadro comparativo entre o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e cinismo, para a gente fechar redondinho essa nossa aula, e aí nós irmos para a sociologia, tá? Deixa eu abrir aqui o slide. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida por enquanto? Tudo bem? Até aí, nessa pequena revisão que a gente fez? Tranquilo. Tranquilos? Deixa eu abrir aqui então o nosso slide. Agora vai. Beleza, galera. Último slide, então, né, do nosso capítulo sobre Aristóteles e a filosofia helenística, a busca pela felicidade, né? E eu sempre bato muito na tecla, não há fórmula para felicidade, galera. Felicidade para um não é a mesma felicidade para outro. Então, se alguém tentar vender um livro do tipo 10 maneiras de ser feliz, é uma piada.
né? Não existe 10 maneiras de ser feliz. Existem centenas de milhares de maneiras de ser feliz e não necessariamente a sua maneira vai estar naquele livro. E aí, muito provavelmente, nenhuma daquelas 10 maneiras sejam a sua maneira de ser feliz. E aí vai ter uma 11ª maneira de ser feliz, porque as 10 anteriores não foram suficientes, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a busca pela felicidade, em Aristóteles, por exemplo, segundo Aristóteles, a razão última de todas as ações humanas é a busca pela felicidade. Você faz o que faz, age como age, pensa porque você quer ser feliz. Então, nesse exato momento, você às 5h25 da tarde agora aqui, ó, você podia estar fazendo qualquer outra coisa mais feliz, mas você está sentado na frente de um computador. Semana que vem nós estaremos em sala de aula, né? Está na frente de um computador, na frente de um tablet, na frente de um celular, assistindo uma aula de filosofia, porque você está projetando o seu futuro na esperança de que esse futuro será um futuro feliz. Com você com uma boa formação, com um bom emprego, ganhando dinheiro legal, comprando uma casa legal, um carro bacana, né? Por que não, né, buscar a felicidade, né, na sua formação, na sua qualificação, na sua realização pessoal? Entende isso? Mas enfim, né? Então vamos montar juntos aqui, galera, um quadro esquemático comparativo com base, né, como que os estoicos veem a felicidade, como que Epicuro vê a felicidade, os céticos veem a felicidade e os cínicos veem a felicidade. Tudo bem? A gente fechar redondinha essa nossa aula de hoje aqui. Bom, apareceu alguma coisa aí na frente da tela de vocês? Não, né, gente? Vocês estão vendo o slide ainda? Sim, tá certinho. Tá certinho? Estranho, deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu fechar. Agora foi. Então, beleza, né? Então, como que os estoicos, professor, concebem a felicidade? A felicidade para os estoicos estaria na ataraxia. O que é a ataraxia? A paz interior. Mas ainda resta o problema. Como atingir essa paz interior, né? Através da apateia. Apateia seria a indiferença frente ao mundo, a aceitação frente ao mundo, a abnegação frente ao mundo. Para que eu vou lutar contra aquilo que já está certo? Entende isso? Todas as vezes que nós lutamos contra aquilo que já está certo, isso causa dor, sofrimento, angústia. Para que você vai lutar contra o Enem? O Enem vai acontecer, gente. Você vai fazer já a inscrição, já tem até data já estabelecida. Então, para que essa angústia, esse sofrimento? Você sabe o que você tem que fazer? É estudar e fazer o Enem, só isso. Você ficar sofrendo pelo Enem. Ai, professor, eu não sofro pelo Enem, eu sofro com medo de não ir bem no Enem. Gente, para com isso. Você também não precisa ter medo de fracassar, não. Pelo contrário, o fracasso faz parte do nosso crescimento. É fracassando que a gente cresce. Então, não temam fracassar, não temam ter sucesso também, né? Então, de duas as umas, ou você terá sucesso ou você terá fracasso. E tudo vai depender do quê? Do seu esforço, da sua dedicação, do seu esmero, e etc, etc. Então, não tema o Enem, não tenha medo de uma simples prova, porque essa prova também não vai definir absolutamente nada sobre você. Uma nota não diz nada quem é você, sobre o seu esforço, sobre sua dedicação. Eu já vi muitos alunos chegarem super preparados para uma prova de vestibular, para uma prova de Enem, e não irem bem. Eu já vi alunos irem, professor, não estudei nada, mas a prova estava fácil. Olha que interessante isso, né? Será que você não estudou nada? Ou será que o que você estudou foi o suficiente? Entende isso? Então estudem, deem o seu melhor. Vocês já estão fazendo isso, acompanhando as aulas não presenciais até aqui. Vamos voltar para a sala de aula em breve, né? E vão continuar ali focados, dedicados. Isso vai dar super certo, gente. Pode ficar tranquilo. Confia, né? Confia. E o epicurismo, professor, o que o epicurismo defende como a felicidade, né? Como é que essa escola defende a felicidade? A busca pelo prazer simples e virtuoso. O prazer simples e virtuoso. Escolhas racionais, né? Escolhas de maneira racionais. Com escolhas racionais. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Equilíbrio entre o quê, professor? Entre equilíbrio entre excesso e a falta.
Nunca de mais, nunca de menos. Tudo aquilo que é em excesso nos causa mais, nos causa prejuízo, nos causa desconforto. Tudo aquilo que é pouco também nos causa desconforto. Então, busque sempre o equilíbrio, nunca de mais, nunca de menos. É o que o epicurismo acredita. Os céticos, por sua vez, adotam a ideia da indiferença frente ao mundo. Essa indiferença frente ao mundo, que eles chamam de epoché, a suspensão do juízo. Epoché, suspensão de juízo. Já que não existe uma fórmula para ser feliz, já que não existe necessariamente, né, a felicidade única para todos, então para que eu tenho que me colocar de uma posição, de um lado ou de outro, né? É quase que o ceticismo adota uma postura neutra, mas na verdade os céticos adotam uma postura de dúvida, duvidar, né? Eles adotam uma postura de relativismo, o relativismo sobre a felicidade. O que é felicidade para um não é felicidade para outro. Ponto final. Tudo bem? E, finalmente, os cínicos, o que eles defendem? A vida sem metas. Uma vida sem metas, sem riqueza, sem luxo material e um mundo de prazer natural. Como assim, professor? Você viver de acordo com a natureza. Qual é a natureza humana? Deu fome? Coma. Deu sede? Beba. Quer dormir? Durma. Por que nós somos infelizes? Porque nós não podemos dormir quando queremos dormir. Quando queremos dormir, estamos trabalhando. Quando queremos curtir, né, estamos com sono. Então, a vida infeliz é uma vida que rompe com a nossa natureza humana. Um prazer natural, não no sentido de supervalorizar o prazer, não é essa a ideia. O prazer natural aqui é o prazer da sua existência humana. Você está cansado, está com sono? Então durma, não importa o momento. Isso vai te trazer uma vida mais feliz. Agora, se você quer correr, quer simplesmente sentar, apreciar uma boa paisagem, então os cínicos, por exemplo, eles não se preocupam em trabalhar. Né? O trabalho só traz tristeza e dor ao homem. Não se preocupe em estudar. Estudo só traz tristeza e dor ao homem. Olha que coisa louca isso, né? Então, como que eles vivem, professor? Eles vivem na rua. Quem quiser dar comida, ele der. Quem não quiser, não dá também. Sim, eles vivem uma vida. Essa vida é ser infeliz, professor. Não. Eles acreditam que não. Cínicos, né? Os cínicos. Vamos lá, galera. Perguntas sobre esse quadro infográfico que a gente montou junto aqui. Tudo bem? Os que adotam uma postura de dúvida são os céticos? Os céticos, perfeito. Postura de dúvida. Tá bom, obrigada. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas. Então, a gente fecha aqui redondinho esse nosso conteúdo e nós vamos para a sociologia. Então, fecha aí o seu caderninho de filosofia e nós vamos lá para a sociologia. Nós vamos começar a estudar a modernidade a partir do olhar sociológico. Nós fechamos na nossa última aula, né? Aquele quarteto fantástico da sociologia, Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, e agora a gente entra na concepção da modernidade e os novos problemas, os novos dilemas, os novos debates que surgem a partir da concepção da modernidade na sociologia. Tudo bem? Deixa eu fechar esse slide aqui. Beleza, deixa eu abrir outro material. E aí, quando acabar essa aula, eu disponibilizo para vocês, tá, gente? Esse slide lá no grupo da turma e também vou botar lá no Google Classroom. E aí, a gente voltando para a sala de aula, eu já não uso mais slide. E aí, eu vou para o quadro, tá, gente? Vou para o quadro, não uso mais slide em sala de aula, tá? O slide aqui é uma ferramenta nessas aulas que não são presenciais, né? A gente perde, por um lado, que é a questão da imagem. Às vezes, uma imagem ajuda muito, um mapa mental, um infográfico, mas a gente ganha em conteúdo, explicação. Acho que a explicação em sala de aula, no olho, no sangue, sabe? Na boca, explica, é muito mais produtivo do que essa aula virtual online, né? Deixa eu abrir aqui o nosso material. Sobre a construção da modernidade. E é uma aula que, essa aula aqui, galera, é uma aula que a gente fala sobre racismo, sexualidade, a gente fala sobre Bauman, Zygmunt Bauman, tá? Então, é uma aula imperdível
para você que quer elaborar uma boa redação, com uma temática de redação muito polêmica, essa aula aqui é imperdível, tá? Deixa eu voltar aqui de novo, não está abrindo, que beleza. Abriu. Vamos lá. Agora vai. Beleza, construção da modernidade. Todos conseguem visualizar o slide aí, né? Tá aparecendo para vocês, né? Aham. Beleza, então. Vamos lá, então. Bom, quando a gente fala em modernidade, galera, algumas pessoas, elas podem dizer, o que é ser moderno? Né? Ah, professor, ser moderno é vestir uma roupa descolada, é estar antenado com tudo que é novo, né? É usar um celular de última geração, é saber manusear um computador, programas, software, aplicativos. Modernidade, será que pode ser resumido a isso? Tão somente a roupa, algo novo, né? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque a modernidade é trabalhada, por exemplo, na história. Na história nós temos a Idade Moderna, que começa no século XV e se estende até o século XVIII, quando começa a Idade Contemporânea. Nós temos a modernidade da filosofia, e o cara que inaugura a modernidade na filosofia é o filósofo René Descartes, com o plano cartesiano, a dúvida metódica. Não se preocupe, nós vamos falar de René Descartes lá na aula de filosofia. E no campo da sociologia, quando é que a gente pode falar em modernidade? A gente pode falar em modernidade a partir do momento que a gente tem aquilo que é relativo aos nossos dias, aquilo que pertence à nossa época, aquilo que é recente, aquilo que pode ser um modo de agir, pensar e sentir. Então você pode agir como uma pessoa moderna, pensar como uma pessoa moderna, sentir como uma pessoa que vive na modernidade. Então, na sociologia, a modernidade foi um período marcado pelo racionalismo, pelo cientificismo, pelos avanços na tecnologia, pela mudança na forma de pensar e ver o mundo, que trouxe consequências, digamos assim, positivas e negativas para a sociedade. Então, quando a gente fala assim, então, professor, qual é a origem da modernidade? O conceito de modernidade ele tem origem na filosofia moderna. E é justamente René Descartes, o plano cartesiano, que é o pai da modernidade. O cara, quando a gente fala pai da modernidade, porque ele foi o fundador desse pensamento moderno. Porque o pensamento que via antes da modernidade é aquele pensamento medieval, aquele pensamento pautado lá na Idade Média, onde toda a explicação para o mundo e todos os seus fenômenos eram dados com base em Deus. Choveu Deus que quis, ventou Deus que quis, não ventou Deus que quis também, morreu Deus que quis, está vivo, graças a Deus. Então, a partir da modernidade, inaugura-se aquilo que chamamos de um conhecimento mais racional. A racionalidade se torna o fio condutor das ações humanas. A racionalidade é uma das características centrais da modernidade. E também na sociologia, né, nós temos o Max Weber. Né? O Max Weber nos ajuda a entender um pouco mais dessa modernidade, quando ele diz o seguinte, olha, a modernidade ela é o resultado de dois acontecimentos históricos muito importantes, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então vem comigo aqui, galera. Vamos para o primeiro slide aqui para a gente trabalhar esse pensamento tá? Da modernidade. Qual é o conceito e a origem? Então, quando a gente fala em conceito de modernidade, modernidade é um período histórico? É um modo de agir, pensar e sentir? É aquilo que faz referência aos nossos dias? Tudo bem? Então, modernidade, na sociologia, é um conceito bem amplo. Amplo no sentido que faz referência, vamos colocar aqui, ó, faz referência ao modo de agir, pensar e sentir, a partir do momento que faz referência a um novo período da história humana, marcado por uma maior racionalidade, marcado por dois pontos. Racionalismo, ok? Cientificismo, valorização da ciência. Deixa eu colocar aqui. Marcado por racionalismo, cientificismo, ou seja, a valorização da ciência, tá? E também avanços na tecnologia, né? Avanços tecnológicos. E também uma mudança na forma de ver o mundo.
uma postura mais racional, uma postura mais científica, muda a maneira que os seres humanos entendam, veem o mundo, né? Uma mudança na forma de agir, pensar e sentir. O mundo ficou diferente, tá? O mundo ficou diferente com a modernidade. E o que permitiu, professor, a construção dessa sociedade moderna? Tecnologia. Avanços tecnológicos. Do século XVIII a XIX, houve um boom de avanços tecnológicos sem iguais. Desde a locomotiva a vapor, de Richard Trevithick, ao motor à explosão interna, né, de James Watt, ao motor a vapor de James Watt, ao motor de explosão interna de Nicholas Otto, ao avião de Alberto Santos Dumont, ao telégrafo de Samuel Morse, ao telefone de Graham Bell, ao rádio de Marconi. Todos esses avanços ao longo do século XVIII e XIX marcariam algo muito novo. A ciência, parecia que a humanidade transbordava em conhecimento técnico, científico e racional. A questão é se a sociedade se tornou melhor ou pior. E aí nós temos dois grandes nomes fundadores desse pensamento da sociologia moderna. Nós temos o cara chamado René Descartes, tá? E nós temos o Max Weber. O René Descartes, ele parte da ideia de que ele, que é o pai da modernidade, né? O pai da modernidade, ele parte da ideia de que a partir do momento em que o homem adota uma postura racional frente ao mundo, a uma postura de dúvida frente ao mundo, nós construímos esse pensamento moderno. Então, racionalista, ele é um racionalista e ele defende aquilo que ficou conhecido como a dúvida metódica. Professor, o que é essa dúvida metódica? A gente vai estudar, não se preocupe, a gente vai falar de René Descartes lá na filosofia. Mas, resumidamente, o que René Descartes nos ensina? Que nós devemos duvidar dos nossos sentidos, duvidar da realidade e duvidar da própria razão. Eu só não posso duvidar de uma única coisa, de que duvido. E se duvido, penso. E se penso, existo. O famoso penso, logo existo. Cogito, ergo, sum. Mas não se preocupe, nós vamos falar da dúvida metódica lá na nossa aula de filosofia. E o Max Weber, ele vai nos ensinar o seguinte, olha, a modernidade, ela é fruto de dois acontecimentos históricos muito importantes. Duas importantes revoluções. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Essas duas revoluções ajudaram a construir o pensamento moderno, construir a modernidade, segundo o Max Weber, tá? Professor, em que sentido, mais ou menos? Por exemplo, a Revolução Francesa, o que ela permitiu? Ela permitiu a ascensão da classe burguesa. Uma classe burguesa que derrubou o antigo regime, o absolutismo monárquico. A Revolução Industrial permitiu o desenvolvimento de uma nova forma de capitalismo. O capitalismo antes mercantil comercial deu espaço para o capitalismo industrial e o mundo nunca mais será o mesmo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da Revolução Industrial e depois da Revolução Francesa. Nessas duas importantes revoluções, a modernidade se construiu em torno, a sociedade moderna se construiu em torno de seguintes pilares, tá? Tecnologia, ciência e razão. Racionalidade, cientificismo e tecnologia são as bases da nossa sociedade moderna. Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas? Tudo bem, galera? Tranquilo? Legal. Aí você pode me perguntar assim, beleza, professor, e como é que era a sociedade antes? Como é que era a sociedade antes da Revolução Industrial, antes da Revolução Francesa, antes de adotarmos uma postura racional frente ao mundo, antes de adotarmos uma dúvida frente ao mundo? Era uma sociedade fundamentada na religiosidade, era uma sociedade fundamentada na fé e no espiritualismo, onde Deus era o foco, era o centro de tudo, e toda a explicação para o mundo era uma explicação sobrenatural, uma explicação mística ou religiosa. E agora não, a gente adota uma postura científica. A própria ciência moderna surge a partir da construção da modernidade. Então a gente pode elencar dois grandes nomes, René Descartes e Max Weber.
E aí você tem duas importantes pinturas aí, ó. William Bell Scott, Ferro e Aço, essa pintura que vocês estão vendo aqui. E Fernand Victor Eugène Delacroix, A Liberté guidon le peuple, A Liberdade Guia o Povo. E aí é muito interessante porque esse conceito de liberdade, ele foi personificado em estátua. Nós temos a Estátua da Liberdade, que foi um presente dado pelos franceses aos norte-americanos em 1886, quando comemorou-se o centenário da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se declararam formalmente independente em 4 de julho de 1776, e em 1886 os franceses presentearam os norte-americanos com a Estátua da Liberdade. E ao longo do século XVIII, nós lutamos por essa ideia de liberdade. Liberdade é uma ideia, entende? Você não pega a liberdade, a liberdade não é um objeto. A liberdade é uma ideia poderosíssima. E aí, para quem gosta de cinema, eu recomendo que você assista V de Vingança, entende? Tem no Netflix, tá? V de Vingança mostra justamente isso. Como que as ideias são tão poderosas no mundo. Como que as ideias têm uma capacidade de transformar o mundo. Tudo começa, as pequenas grandes transformações no mundo começam com ideias simples, mas que extrapolam a mente daquele que teve a ideia e chegam a várias outras pessoas, e essas pessoas transformam o mundo pautado nessa ideia. Olha como a ideia da liberdade se tornou uma ideia tão poderosa ao longo do século XVIII, XIX e XX. Porque antes da modernidade, as pessoas não tinham liberdade. Não tinham liberdade política, liberdade religiosa, não tinham liberdade cultural, não tinham liberdade intelectual, não tinham. E com a modernidade, a gente inaugura esse pensamento de liberdade. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade vão se tornar bandeiras de luta da Revolução Francesa. Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas, vamos lá. Dúvidas? Com certeza, né? Hoje é dia de indicação de bons filmes, então assistam aí V de Vingança, tá? Excelente filme para essa reflexão de como as ideias são transformadoras no mundo, né? Beleza, galera? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, tá? Então, professor, a gente pode dizer então que a modernidade, se eu fosse colocar um período, professor, posso colocar a modernidade no século XVIII? Pode. Século XIX? Pode. Até hoje em dia a gente pode falar de modernidade. Só que na filosofia, a gente já chama hoje de pós-modernidade. Lá na filosofia, tá? Não se preocupe, estamos na sociologia aqui, ok? Então, quando a gente fala desse novo mundo, desse mundo moderno, tá? Esse mundo moderno, ele é marcado por novas transformações, por novas questões, novos problemas, novos dilemas. Dentre esses novos dilemas, nós temos a questão étnico-racial e a questão de gênero. E essas duas temáticas nós vamos trabalhar ao longo da nossa aula de hoje. Tá? Na verdade, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão racial. E a questão racial se tornou bombástica, se tornou badalada, muito, muito dialogada a partir da modernidade. É a partir do século XIX, por exemplo, que nós temos 3 importantes correntes sociológicas de pensamento, que nós, inclusive, já estudamos: o evolucionismo social, darwinismo social e racismo científico, tratando justamente da questão racial. E aí, de antemão, já quero adiantar, galera, não existe diferença de raça entre nós, seres humanos, porque todos nós, seres humanos, pertencemos à mesma raça, a raça humana. O que temos é uma mera questão de pigmentação, melanina, só isso. Mas todos nós pertencemos à mesma raça, que é a raça humana. Espécie sapiens sapiens, ok? Então não existe diferença de raça entre seres humanos. Aí você pergunta assim, professor, então por que até hoje esse conceito é usual na sociologia, na filosofia, na história? Até hoje, às vezes, né, as pessoas falam, né, qual é a sua raça, né? Ou usam de maneira pejorativa esse termo, às vezes, né? E escancaram racismo, né, aos montes em vários momentos. Gente, como toda criatura, é difícil de matar essa criação humana, né? Esse racismo, é difícil de matar o racismo, sabe? E incondicionalmente a gente avançou muito ao longo da história, avançamos, é claro, mas infelizmente o racismo está aí, nu, escancarado, cru,
Se você é uma dessas pessoas que não acredita que racismo existe, eu recomendo que você reavalie sua forma de pensar e ver o mundo, porque o racismo está nas relações da microfísica do poder, como diria Michel Foucault, né? Nas nossas pequenas ações do dia a dia, que às vezes a gente nem percebe, né? Mas a gente está sendo racista sim, entende? Então todos nós somos racistas, às vezes a gente nem percebe isso. Somos racistas como, por exemplo, estamos andando numa calçada, vem um negro na nossa direção, e você imediatamente teme pela sua carteira, pelo seu celular, ou simplesmente você muda de calçada, vai para o outro lado. Isso é o quê, professor? Às vezes isso é inconsciente. Isso é uma construção cultural, e construção cultural é muito difícil de se desconstruir. Então, trabalhar a questão étnico-racial em sala de aula é necessário, fundamental, para levar um debate, a ampliação do nosso conhecimento, abrir a nossa mente, né, e tirar essa coisa absurda que é o racismo. Então, quando a gente fala da questão étnico-racial, incondicionalmente, tá? Incondicionalmente, essa questão está ligada ao século XIX, as três importantes correntes filosóficas sociológicas, o evolucionismo social, darwinismo social e o racismo científico. Só para a gente lembrar o que foi esse pensamento no século XIX, né? Lewis Morgan, Edward Tyler, Herbert Spencer, os chamados antropólogos de gabinete, partiam da ideia de que as sociedades evoluem do primitivo ao civilizado. Então, para eles, as sociedades evoluem do primitivo ao civilizado. Então, o que eles fizeram, professor? Eles basicamente hierarquizaram cultura. Eles criaram uma hierarquia social entre os povos, como se existissem sociedades civilizadas e sociedades primitivas, que é um erro, né? Cada cultura, cada sociedade tem a sua história, tem a sua maneira de conceber o mundo, tem a sua historicidade. Então, não é porque uma tribo lá, aborígene, lá na África, vive sem conhecer um celular que ela é primitiva. Não é porque eu conheço um computador no celular que eu sou civilizado. Na verdade, eu até às vezes tenho minhas dúvidas. Conhecemos tanta ciência, tanta tecnologia e, por vezes, somos mais incivilizados do que qualquer civilização. Nas nossas ações, no nosso comportamento, né? Mas, enfim, então, segundo o evolucionismo social, sociedades evoluem do primitivo ao civilizado. Então, o que eles praticaram foi uma hierarquização de culturas. Eles hierarquizaram culturas. E daí surgiu o etnocentrismo. Na verdade, não surgiu, né? Tomou forma. O etnocentrismo na vertente do europocentrismo. O que é o europocentrismo? É um tipo de etnocentrismo. A ideia do etnocentrismo é quando eu coloco a minha etnia, a minha cultura no centro das atenções e todos que não pertencem à minha etnia, à minha cultura, à minha raça, são inferiores a mim. Então, ao longo da história, nós tivemos vários exemplos, né, do nazismo da Alemanha, a política de branqueamento no Brasil, a diferenciação entre negros e indígenas no Brasil, há vários outros povos e culturas que essa prática de etnocentrismo esteve presente e ainda está presente até os dias de hoje na nossa sociedade, infelizmente, né? E, claro, o evolucionismo social ajudou a justificar a famosa missão civilizadora. Você vai estudar lá na História Geral o imperialismo ou neocolonialismo do século XVIII e XIX. O imperialismo ou neocolonialismo do século XIX ficou caracterizado pela partilha da África e da Ásia. A África, por exemplo, foi toda partilhada entre as grandes nações europeias, França, Inglaterra, Alemanha, entre outras, dividiram o continente africano entre si. E desrespeitando tradições, culturas, né, valores tribais, e que se dane, o negócio é levar a civilização aos povos não civilizados. O europeu conhecia a tecnologia, conhecia a razão, a ciência, então o europeu era civilizado. O africano vivia no meio da floresta, no meio da savana, ele era primitivo. E aí a missão civilizadora partia da ideia de que o europeu tinha um dever moral, levar a civilização aos povos não civilizados. Então, o evolucionismo social deu esse passo aí nesse debate sobre questão étnico-racial. O darwinismo social, que não foi criado por Charles Darwin, foi inspirado na obra de Charles Darwin, parte da ideia de que os ricos seriam mais adaptados e mais fortes no mundo moderno,
e a falsa noção de que os brancos europeus são superiores aos negros africanos. Então, resumidamente, darwinismo social parte da falsa ideia de que os ricos são superiores aos pobres e os negros inferiores aos brancos. E claro, né, o darwinismo social ajudou a justificar essa aberração que é o apartheid. O apartheid na África do Sul foi um regime segregacionista que vigorou entre os anos de 1948 até 1994 e que segregou, segregar, separar. A palavra apartheid do africanês significa apartar, separar, dividir. Separou a sociedade sul-africana entre negros e brancos. E aí isso perdurou até 1994, quando Nelson Mandela foi eleito presidente, o primeiro presidente negro da África do Sul, né? E nós falamos também do racismo científico, de Robert Knox, naquele livro absurdo, né? Raça é Tudo. Robert Knox usou a frenologia, freno-mente, logia, logos, estudo, estudo da mente, que pegava um cérebro de um europeu, um cérebro de um africano, um pigmeu africano, comparava tamanho, volume e peso, e chegava à falsa conclusão de que o europeu era superior, era civilizado, porque o seu cérebro era maior. O mesmo com a craniometria. Pegava-se um crânio de um europeu, um crânio de um africano, comparava tamanho, volume, e chegava-se à falsa conclusão de que o europeu era superior, era civilizado. É uma balela isso, né? E o racismo científico ajudou a difundir as práticas de eugenia. Difusão da eugenia. Bem, bom, né? Bem. Genia, gênesis, nascimento, origem. Boa ou bem, boa origem. Isso foi amplamente usado como justificativa por Adolf Hitler, o arianismo na Alemanha, e também no Brasil, na política de branqueamento da população. Essa política de branqueamento da população que via com maus olhos a miscigenação. Porque você olha para o Brasil é um país profundamente miscigenado. Minha mãe é negra, por exemplo, meu pai é descendente italiano, a mãe da minha mãe, né, era negra, o meu avô, por parte de mãe, era português. Então, nós temos um país profundamente miscigenado. Então, a política de branqueamento da população, ela era contra a miscigenação, E a miscigenação foi algo natural da construção da nossa identidade. O Brasil é formado por 3 importantes matrizes, né? Negro, de origem africana, nativa, indígena, e o branco europeu. Essas 3 importantes matrizes ajudaram a construir a cultura brasileira, que é uma cultura tão rica, tão bela e tão próspera, né? Deixa eu ver aqui que horas são, 55, dá tempo ainda, termina 18 horas, então vamos lá. Então, quando a gente fala em miscigenação, nós temos uma importante referência no pensamento racial no Brasil. Um cara que vocês podem, não só podem, mas devem usar e abusar na sua redação, que é Gilberto Freire, com a sua obra clássica, na verdade, 2 obras clássicas, Casa Grande e Senzala, publicada em 1933, e Sobrados e Mocambos, publicada em 1936. O Gilberto Freire é um sociólogo pernambucano, foi fortemente influenciado pelo culturalismo de Franz Boas. Não se preocupem, nós vamos falar de Franz Boas, nós vamos falar do culturalismo, nós vamos ter 3 módulos só falando sobre cultura, que é um dos temas mais cobrados em sociologia, tá? Então, o Gilberto Freire escreveu essas 2 obras que vocês estão vendo aí, ó, Sobrados e Mocambos e Casa Grande e Senzala. Aí você pode perguntar assim, tá, professor, qual foi a contribuição de Gilberto Freire, então? Originalmente, o Gilberto Freire ele publicou em 1933 o Casa Grande e Senzala, e essa obra virou um ícone, vendeu igual água. Essa obra tem uma importância singular, porque ela ajudou a entender a formação sociocultural brasileira. É uma obra que fez um grande sucesso no Brasil e também no exterior, tá? A gente vendeu como água no exterior. E também gerou muita polêmica. Em que sentido, professor? Porque alguns críticos acusaram Gilberto Freire de não ter retratado com fidelidade as relações entre os negros e os brancos, e entre a relação entre dominadores e dominados.
E por causa disso, né, o escritor não teria registrado de forma fiel, por exemplo, a escravidão que existiu no Brasil colonial. E o que o Casagrande Senzala nos ensina, professor? Ele traz uma leitura multirracial do Brasil, uma visão positiva sobre a miscigenação. Então, ele traz uma leitura multirracial do Brasil e ele traz uma visão positiva sobre a miscigenação. Então, enquanto a política do branqueamento da população brasileira era contra a miscigenação, me vem o Gilberto Freire, escreve 2 livros falando, olha, a miscigenação é o que o Brasil tem de mais belo e rico e próprio. É a miscigenação que fez do Brasil o Brasil que é hoje, tá? E essa obra surge em oposição justamente à política de branqueamento da população, tá? Então, em oposição à política de branqueamento da população. A partir do momento que ele defende a tese de que é justamente a miscigenação que traz o grande valor do Brasil. Então, enquanto alguns autores defendiam o branqueamento da população, o Gilberto Freire defendia a miscigenação. Ele defendia que o grande valor do Brasil está justamente na mistura das raças, na miscigenação. Então, segundo ele, tá, o grande valor do Brasil estaria no encontro das, vou botar entre aspas, tá, gente? Raças. Professor, se eu for usar na minha redação, posso usar o termo raças? Pode, claro que pode. Desde que você não use de maneira pejorativa. Agora, se for usar, coloque entre aspas. Em que sentido, professor? No sentido que você entende que não há diferenciação de raça entre seres humanos, tá? Mas pode sim. Então, para Gilberto Freire, o grande valor do Brasil estaria justamente nessa ideia da miscigenação, do encontro das raças, do encontro entre o negro, sabe, o branco e o índio. Então, a miscigenação teria ocorrido de uma maneira tão bem estabelecida que hoje praticamente fica impossível você distinguir quem é negro, quem é branco e quem é índio no Brasil. Então, a miscigenação é o que o Brasil possui de mais rico e próprio. A miscigenação é o que o Brasil possui de mais rico e próprio, segundo o Gilberto Freire, tá? É um elemento da nossa identidade. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Perguntas, dúvidas? Tudo bem. Tudo bem? Então, galera, me despeço de vocês aqui. Semana que vem a gente volta para a sala de aula. Nós vamos ter 2 aulas só de revisão, com base em exercícios, na próxima aula. E aí, na outra semana, a gente volta em Gilberto Freire. A gente fecha Gilberto Freire e vamos falar um pouquinho também sobre... além de Gilberto Freire, vamos falar um pouquinho também sobre Florestan Fernandes. Vamos falar sobre a questão das cotas socio-raciais, argumentos a favor, argumentos contras. Vamos falar de 3 conceitos muito importantes: igualdade, equidade, tá? E realidade. Qual é a realidade que vivemos? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de gênero, tá? Tudo bem, gente? Perguntas? Dúvidas? Tá de boa aí, galera? Show? A Luísa quer tirar um print aqui de alguma coisa? Professor, volta rapidinho. Quer tirar um print? Ah, não, professor, pode deixar. Eu lembrei que você manda logo depois. Beleza, eu vou mandar agora mesmo para vocês, tá? Gente, tchau, fique com Deus, foco nos estudos aí, até semana que vem, tá? Se Deus quiser. Um abraço, gente. Tchau, tchau.